Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema A Felicidade Eterna Prometida pelo Cristianismo, Søren Kierkegaard. Explora a distinção entre a verdade objetiva e a subjetiva, especialmente no contexto da fé cristã. Vamos ao texto e, no final, teremos as principais conclusões do mesmo. A Felicidade Eterna Prometida pelo Cristianismo, Søren Kierkegaard. O problema objetivo consiste numa investigação acerca da verdade do cristianismo. O problema subjetivo diz respeito à relação do indivíduo com o cristianismo. Para pôr as coisas de forma simples, como é que eu, Johannes Climacus Kierkegaard, posso participar da felicidade prometida pelo cristianismo? Partindo do princípio de que não há problemas com as Escrituras, o que se segue? Uma pessoa que antes não tinha fé passou a estar um só passo mais próximo de a ter? Não, nem um só passo. A fé não resulta da investigação científica. Não tem de todo uma origem direta. Pelo contrário, nesta objetividade, há a tendência para perder o interesse pessoal infinito pela paixão que é a condição da fé, o ubique et musquam, no qual a fé pode brotar. Uma pessoa que antes tinha fé ganhou algo no que respeita à sua força e poder? Não, nem de longe. Em vez disso, aquilo que ocorre é que neste volumoso conhecimento, nesta certeza que espreita a porta da fé e ameaça devorá-la, ela está numa situação tão perigosa que precisará esforçar-se muito, cheia de medo e a tremer, para que não caia vítima da tentação de confundir conhecimento com fé. Apesar de a fé ter tido até agora um mestre-escola eficaz na incerteza existente, teria na nova certeza o seu mais perigoso inimigo. Pois, se a paixão for eliminada, a fé deixa de existir, e a certeza e a paixão não coexistem. Quem quer que acredite que há um Deus e uma providência que tudo governa, achará mais fácil preservar a sua fé, mais fácil adquirir uma coisa que é definitivamente fé e não uma ilusão, num mundo imperfeito em que a paixão é mantida viva do que num mundo absolutamente perfeito. Num tal mundo, a fé é impensável. Assumo agora o oposto, que os adversários conseguiam provar o que desejam sobre as Escrituras, com uma certeza que transcende a vontade mais ardente da hostilidade mais entusiástica. E daí? Aboliram com isso o cristianismo? De modo algum. Foi o crente lesado? De modo algum, nem um bocadinho. O adversário tornou legítimo ser liberto da responsabilidade de não ser crente? De modo algum. Lá porque estes livros não são escritos por estes autores e não são inspirados, não se segue que Cristo não existiu. Até agora, o crente é igualmente livre para assumi-lo. Eis o ponto essencial da questão, e retorno ao caso da teologia culta. Em prol de quem é a prova procurada, a fé não precisa dela, e deve até vê-la como sua inimiga. Mas quando a fé começa a sentir-se embaraçada e envergonhada, como uma donzela para quem o seu amado já não é suficiente, mas que se sente secretamente envergonhada do seu amante, e tem, portanto, de pensar que há algo de notável nele, quando a fé começa deste modo a perder a paixão, quando a fé começa a deixar de ser fé, então torna-se necessária uma prova para merecer o respeito do lado da descrença. A filosofia ensina que deve tornar-se objetiva, ao passo que o cristianismo ensina que deve tornar-se subjetiva, isto é, tornar-se um sujeito, na verdade. O cristianismo deseja intensificar a paixão ao seu mais alto grau, mas a paixão é subjetividade e não existe objetivamente. Pode-se presumir, então, que a tarefa de tornar-se subjetivo é a tarefa mais elevada e uma tarefa proposta a todos os seres humanos, tal como, analogamente, o prêmio mais elevado, uma felicidade eterna, existe apenas para aqueles que são subjetivos, ou melhor, passa a existir para os indivíduos que se tornam subjetivos,
Quando a questão da verdade é colocada de forma objetiva, a reflexão é dirigida objetivamente para a verdade, como um objeto com o qual aquele que conhece está relacionado. Contudo, a reflexão não está focada na relação, mas na questão de saber se é a verdade com a qual aquele que conhece está relacionado. Se apenas o objeto com que ele está relacionado é verdadeiro, o sujeito é considerado estar na verdade. Quando a questão da verdade é levantada subjetivamente, a reflexão é dirigida subjetivamente para a natureza da relação individual. Se apenas o modo desta relação, o indivíduo está na verdade, mesmo que ele esteja assim relacionado com o que não é verdade. Tomemos como exemplo o conhecimento de Deus. Objetivamente, a reflexão é dirigida ao problema de saber se este objeto é o Deus verdadeiro. Subjetivamente, a reflexão é dirigida para a questão de saber se o indivíduo está relacionado com uma coisa de tal maneira que a sua relação é, na verdade, uma relação com Deus. O indivíduo existente que escolhe prosseguir o caminho objetivo entra no processo de aproximação completo, pelo qual se tenta revelar Deus objetivamente. Mas isto é totalmente impossível, porque Deus é um sujeito e, portanto, existe para a subjetividade apenas na interioridade. A ênfase objetiva incide no que é dito, a ênfase subjetiva no como é dito. Esta distinção mantém-se mesmo no reino estético e recebe uma expressão precisa, no princípio de que em si verdade pode, na boca de tal e tal pessoa, tornar-se falso. Objetivamente, o interesse está focado unicamente no pensamento-conteúdo, subjetivamente na interioridade. No seu máximo, este como interior é a paixão do infinito, e a paixão do infinito é a verdade. Mas a paixão do infinito é completa subjetividade, e assim, a subjetividade torna-se a verdade. Apenas na subjetividade existe determinação para procurar o fator, e não o seu conteúdo, pois o seu conteúdo é precisamente ele próprio. Desta forma, a subjetividade e o seu como subjetivo constitui a verdade. Eis aqui uma tal definição de verdade, uma incerteza objetiva agarrada rapidamente num processo de apropriação da mais apaixonada interioridade é a verdade mais elevada que um indivíduo existente pode atingir. Mas a definição acima de verdade é uma expressão equivalente da fé. Sem riscos, não há fé. A fé é exatamente a contradição entre a paixão infinita da interioridade individual e a incerteza objetiva. Se sou capaz de captar Deus objetivamente, não acredito, mas precisamente porque não sou capaz de fazer isto, tenho de acreditar. Sem risco não há fé, e quanto maior o risco, maior a fé. Quanto mais é a segurança objetiva, menos é a interioridade, pois a interioridade é precisamente subjetividade, e quanto menos é a segurança objetiva, mais profunda é a interioridade possível. Quando o paradoxo é em si mesmo paradoxal, repele o indivíduo em virtude do seu absurdo, e a paixão correspondente à interioridade é a fé. Quando Sócrates acreditou que havia um Deus, ele agarrou-se rapidamente à incerteza objetiva com toda a paixão da sua interioridade, e é justamente nesta contradição e neste risco que a fé tem as suas raízes. Agora é de forma diferente. Em vez da incerteza objetiva, há aqui uma certeza, a saber, que objetivamente é absurdo, e este absurdo, agarrado rapidamente na paixão da interioridade, é fé. A ignorância socrática é uma espécie de brincadeira genial em comparação com a seriedade perante o absurdo, e a interioridade existencial socrática é uma frivolidade grega em comparação com a enérgica gravidade da fé. Devido à sua repulsão objetiva, o absurdo é precisamente a medida da intensidade da fé na interioridade. Suponha um homem que deseja adquirir a fé. Deixe a comédia começar. Ele deseja ter fé, mas ele deseja também proteger-se por intermédio de uma investigação objetiva
e do seu processo de aproximação. O que acontece? Com a ajuda do processo de aproximação, o absurdo torna-se algo diferente, torna-se provável, torna-se progressivamente provável, torna-se extrema e enfaticamente provável. Agora, ele está pronto a acreditar nisso, e ele aventura-se a afirmar para si mesmo que não acredita como os sapateiros e os alfaiates e o povo simples acredita, mas apenas após uma longa deliberação. Agora, ele está pronto a acreditar nisso. E vejam só, agora tornou-se completamente impossível acreditar nisso. Algo que seja quase provável, ou extrema e enfaticamente provável, e algo que ele pode quase conhecer, ou tão bom como conhecer, ou extrema e enfaticamente quase conhecer, mas é impossível acreditar. Aqui estão algumas conclusões principais. 1. Fé e conhecimento não são a mesma coisa. Kierkegaard afirma que a fé não pode ser adquirida por meio de investigação científica ou evidências objetivas. Ao contrário, o conhecimento objetivo pode até minar a fé, uma vez que fé envolve paixão e incerteza, e a certeza objetiva tende a enfraquecer essa paixão. A fé é subjetiva e relacional. Para Kierkegaard, a verdadeira fé envolve um relacionamento subjetivo e apaixonado com Deus, onde o foco está na maneira como o indivíduo se relaciona com a divindade, e não simplesmente na veracidade objetiva de Deus. A fé existe apenas na interioridade do indivíduo, e não em uma compreensão racional objetiva de Deus. A incerteza é essencial à fé. Kierkegaard argumenta que a fé exige risco. Quanto maior a incerteza objetiva, maior a intensidade da fé. Ele sugere que, se pudéssemos compreender Deus de forma objetiva, não haveria necessidade de fé, já que a fé nasce justamente do paradoxo e da incerteza. Quarta, a fé vai além da racionalidade. O texto ressalta a natureza paradoxal da fé, que não apenas resiste à lógica e à razão, mas se fortalece no que é considerado absurdo. Essa contradição entre a paixão da interioridade e a impossibilidade de captar Deus objetivamente é o cerne da fé. 5. A paixão é crucial. A fé cristã, segundo Kierkegaard, intensifica a paixão ao seu mais alto grau. Essa paixão é uma forma de subjetividade e não pode coexistir com a certeza objetiva. Por isso, a verdadeira fé envolve não apenas acreditar em algo, mas acreditar com intensidade emocional e compromisso pessoal. 6. O perigo da prova da fé. Kierkegaard alerta que a busca por provas objetivas da fé pode ser prejudicial. Quando alguém tenta justificar a fé de forma objetiva, essa pessoa pode perder a paixão necessária à fé, transformando-a em uma mera questão intelectual e perdendo sua essência vivencial. Em resumo, Kierkegaard enfatiza que a fé não pode ser reduzida a conhecimento objetivo ou provas racionais. Ela é uma experiência profundamente subjetiva, enraizada na paixão e na incerteza, e quanto mais se tenta objetivá-la, menos autêntica ela se torna. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! No canal do pensamento, debatendo a existência, a busca do conhecimento é a nossa resistência. Resistência! A nossa resistência, sim.